1 Coríntios 9, 24, a palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Fala assim comigo: corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Fala assim: incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Feche os seus olhos. Pai querido, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha nos revelar a Tua palavra, Senhor. Venha lançar essa semente no nosso coração. E a nossa parte é o nosso compromisso, ó Pai, de acolher essa semente, permitir que ela frutifique em nossas vidas, Senhor. Nós nos comprometemos com a Tua palavra, com o Teu ensino, ó Pai, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então veja, nós esses dias nós concluímos, as Olimpíadas, que na verdade era para ter sido ano passado, lá em Tóquio, e por conta da pandemia ela foi adiada, Não adiantou nada porque não pôde entrar ninguém nos estádios, mas fato é, irmãos, que essas Olimpíadas, eu estava lendo no jornal, foi um dos maiores fiascos de audiência de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, o interesse das pessoas, segundo as pesquisas que foram levantadas, foi metade do que da última Olimpíada, que foi lá no Brasil, inclusive, no Rio de Janeiro. As pessoas simplesmente não se interessaram. Eu estava lendo no jornal que acho que a ABC, que transmitiu aqui, estava dando os contratos que eles tinham, por exemplo, para o cara anunciar 1 minuto, ela estava dando 2, porque de tão fiasco que estava a audiência das Olimpíadas. Mas fato é, irmãos, que todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa, E ele aqui, o apóstolo Paulo, ele usa o exemplo das Olimpíadas, Há registros históricos que as competições, claro que não tinha esse nome, como Olimpíadas, mas as competições esportivas, elas são desde antes ali da época de Jesus, tanto que o apóstolo Paulo, ele já faz essa menção sobre atletas, sobre uma modalidade aqui, no caso que ele escolhe, ele fala que é a corrida, Então, você vê os esportes desde os tempos bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele usa esse paralelo para trazer um ensinamento, uma mensagem para nós. A ideia de Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte, que assim como um atleta, que ele tem um objetivo, que ele se prepara, que ele se condiciona, que ele se disciplina, assim também deve ser a vida do crente. Nós temos que nos preparar para algo, irmãos. Deixa eu dizer, não há nada pior do que uma vida sem propósito. Você sabe, um dos grandes, acho que eu já confessei esse pecado para os irmãos aqui, mas o grande desespero meu era pensar que no céu e a gente não ia fazer nada, ia ser um lugar de absoluto ócio, Ficar lá olhando para aquele lugar monocromático, só nuvem branca, não é assim, irmãos, que o mundo vê os céus, E eu penso, eternidade sem fazer nada, meu Deus do céu, isso me dava assim já uma gastura só de pensar. Mas como a outra opção era muito ruim, ainda assim eu queria ficar no céu. Mas veja, irmãos, Deus não criou a gente dessa forma. Deus criou o homem com um propósito, amém? Esses dias eu tenho falado demais no propósito. Eu creio que há algo que Deus quer falar para nós. Deus, quando cria o homem, Deus dá, aliás, não só o homem, mas toda a criação, Deus, ele vocaciona ela para alguma coisa. A Bíblia fala que Deus criou as árvores e fala assim: olha, você então dê fruto agora segundo a sua espécie. Até as árvores, irmãos, que não têm fruto, elas têm um propósito. A Bíblia fala que Deus colocou no jardim árvores que eram agradáveis à vista. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Até a árvore que não dá fruto nenhum, a beleza dela Deus colocou para nós. Então por aí eu já descobri que o céu não vai ser monocromático. Deus se preocupa com que a gente veja as cores, que a gente veja as coisas bonitas.
Mas o fato é que quando Deus decide criar o homem, Deus cria com um propósito, Deus cria com um objetivo. Então a vontade de Deus, quando coloca o homem sobre a terra, Deus tem todo um plano, Deus tem todo um desejo. E veja, não era apenas para Adão e Eva, mas para a humanidade inteira, porque um dos propósitos que Ele dá para o homem era que ele enchesse a terra, que ele se multiplicasse, que ele dominasse. Então o propósito de Deus é que a humanidade inteira seja criada e que sirva a Ele. E esse propósito, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: ele não mudou, ele continuou o mesmo. O desejo de Deus é que nós povoemos a terra, ter uma terra cheia com os seus filhos, expressando a sua imagem e semelhança. Sabe, esse é o nosso propósito, irmãos. Então, uma vez que você é salvo, e aí é importante a gente ter isso em mente. Eu acho que eu não falei isso aqui semana passada. Há uma história muito simples que ilustra bem a respeito disso. Você precisa entender que a salvação não é um objetivo de Deus. Ficou polêmico agora, né? Salvação não é o objetivo de Deus. Deus não criou o homem para ser salvo. Deus não criou o homem para que ele pecasse. Amém? Você sabe, mais uma vez que o homem pecou, ele precisa ser salvo para que ele seja restituído à imagem e semelhança de Deus, para que ele volte a ter a posição espiritual que ele tinha, né? O nosso pastor Aloysio, ele conta uma historinha bem simples, mas muito fácil para você compreender isso. Vamos dizer, supor que tem um casal, e esse casal tem seus 3 filhos, e essas crianças, eles querem levá-las ao shopping para passear. E aí eles arrumam essas crianças, dão banho, colocam roupas novas, e aí quando elas vão para o carro, eles se lembram de alguma coisa, entram em casa novamente. Quando eles voltam, aí as crianças tinham se sujado num barro, numa poça de lama que tinha ali perto. Pergunto para vocês, essas crianças sujas de barro, elas podem cumprir o propósito delas, que é ir ao shopping? Sim ou não, irmãos? Não. Então o que eles precisam fazer agora? Precisam levar de novo para dentro de casa e precisam dar banho nelas. Agora você sabe, banho, criança é um trem difícil, mas depois que está no banho também ela não quer sair, né? Imagina então que essas crianças começam a tomar banho e não querem mais sair do banho. Mas veja, o propósito deles não é tomar banho, o propósito era ir ao shopping. E por um pequeno espaço de tempo, esse propósito foi frustrado por causa da inadequação deles. Mas uma vez que eles tomam banho, eles precisam agora voltar para a rota, voltar para o propósito deles. Você sabe, tem crente que ama ficar só tomando banho. E eu não estou falando literal, eu estou falando aqui dentro desse exemplo. O banho é a salvação, irmãos. Nós estávamos sujos do pecado. Da maneira como nós estávamos, nós não podíamos cumprir o propósito de Deus. E aí Deus, Ele nos dá a salvação, Ele nos lava com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E agora, uma vez que nós fomos salvos, irmãos, nós não podemos esquecer que há um propósito para nós. Amém? Fala assim: Deus tem um propósito para mim. Então veja, isso nós não podemos esquecer. E o apóstolo Paulo aqui, ele compara então a esse tempo de vida que nós temos, de caminhada cristã, como um atleta. Então ele fala, olha, tem os atletas, eles se preparam, eles se condicionam, eles ficam treinando. Eu lembro que alguns anos atrás, a TV brasileira começou, né, por conta das Olimpíadas que ia ser no Brasil. Você sabe, eles definem o país que vai sediar as Olimpíadas 8 anos antes, 2 Olimpíadas antes, né? E logo que eles souberam que o Brasil ia sediar as Olimpíadas em 2016, foi isso, né? 2016, irmãos, né? Logo que eles souberam, eles então, pela conta da idade, eles começaram a visitar projetos de crianças que já estavam se preparando para dali a 8 anos poderem competir. Então eu imagino que a reportagem começou a acompanhar, e todo mês ou a cada 6 meses ia lá. E aí na véspera das Olimpíadas lá no Brasil em 2016, eles começaram a soltar. Então essa aqui é a fulana de tal, ela começou a treinar com seus 8 anos de idade. Eles mostram desde lá do início o treino, a dedicação, as horas de investimento, tudo aquilo que aquela pessoa se preparou
para às vezes um momento, irmãos, de 20, 30 segundos apenas, e sabe-se lá se ela ia ganhar, né? Você sabe, pela quantidade de medalhas que o Brasil ganha, poucos foram os laureados com uma de subir no pódio, né? Então veja, o apóstolo Paulo fala que, olha, os atletas, eles fazem tudo isso, mesmo sem saber se eles vão ganhar uma coisa. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 9, no 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas lá no 24 diz assim: não sabeis vós que todos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Fala, quer dizer, pensa, a pessoa dedica a vida inteira, anos da vida dela para uma competição, e ainda sabendo que de todos ali que correm, só um que vai levar o prêmio, né? Quer dizer, ainda é possível que todo o esforço que você fez, você ainda vai ficar para trás. Então ele fala, não sabeis só, mas um só leva o prêmio, né? E ele fala, correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Agora olha que interessante, preste atenção nisso, irmãos. Ele fala assim, pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Por que é incerto, irmão? Porque você está treinando lá para as Olimpíadas, né? E você está treinando naquela modalidade, mas você não sabe se lá do outro lado do mundo tem outro que está treinando mais que você. Então ninguém chega para uma Olimpíada com a garantia de que ele vai levar um ouro olímpico. Ninguém chega com a certeza de que ele vai ganhar uma modalidade, sabe? E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, mesmo sem essa certeza, tem pessoas que treinam, que se submetem à disciplina, se preparam para algo que é incerto. E aí ele compara, fala, não, mas eu não estou correndo por algo que é incerto. Mas antes de tudo, né, ele fala, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Veja, ele está dizendo o seguinte, nós não corremos atrás de uma coroa humana, mas nós corremos atrás de uma coroa que é incorruptível, de que é eterna. E veja, se por um lado a coroa humana ela é incerta, a Bíblia nos garante que se nós cumprirmos a carreira, nós vamos receber a coroa eterna. Então veja, as pessoas arriscam anos das suas vidas, investem, disciplinam o seu corpo, sem saber se vai dar ou não. Nós já sabemos que nós vamos ser vitoriosos, irmãos. Então é isso aqui que ele faz, e esse comparativo, irmãos. E como eu falei, eu sei que aqui, eu imagino que aqui não tem nenhum atleta, né? A começar pelo que vos fala, de atleta só se for de churrasco aqui. Mas, você sabe, irmãos, todos nós corremos atrás de alguma coisa nessa vida. Nós estamos o tempo inteiro correndo atrás de coroas corruptíveis. O que é uma coroa corruptível, irmãos? É todo objetivo que é terreno, é toda recompensa que é humana, é tudo aquilo que a terra oferece. A Bíblia fala que toda essa terra vai passar, que o ouro, que o ladrão rouba o ouro, do que a traça ela corrói as coisas. Então tudo que é humano, tudo que é natural dessa época, dessa era, é chamado de corruptível. Você sabe, até o nosso corpo é chamado de corruptível, né? Nosso corpo, ele sofre o envelhecimento, ele sofre a ação do tempo, da doença, do mal. Então tudo que está conectado a esse mundo natural, ele é algo corruptível, é algo que passa, é algo que vai se desfazer. Você sabe, mesmo esses atletas, eu fico pensando, a pessoa que levou o ouro lá no Brasil, não sei, quem ganhou o ouro nos 100 metros rasos lá no Brasil, você lembra o nome dessa pessoa? Provavelmente não, irmãos. Talvez sejam 1 minuto de glória somente, que essa pessoa que gastou talvez 8 anos da sua vida, ela vai ter ali um pequeno tempo, seus 15 minutos de fama, e nunca mais vai ser lembrado, porque toda coroa humana, tudo aquilo que é dessa terra é corruptível. Eu me lembro, irmãos, que eu era adolescente e tinham lançado lá no Brasil o novo Monza. Deixa eu descobrir a idade de cada um aqui. Se ria porque é mais velho, porque lembra.
E era um carro automático, e tinha vidro elétrico, ar-condicionado. Olha, irmãos, o quanto que eu queria aquele carro. E hoje eu vou falar para você, nem dado o povo está aceitando. Você já viu, aqui nos Estados Unidos é comum, né? Às vezes você vê uns carros abandonados, o cara não quer nem dado mais o carro. Sabe, porque tudo passa. A Bíblia fala, o mundo e a sua concupiscência, né? Concupiscência é rebuscado demais. O mundo e a sua vaidade, eles passam. Eu fico pensando algumas bandas, né? Eu sou músico, eu presto muita atenção nisso. De músicas que eram assim, né, famosíssimas nas igrejas. Hoje você escuta aquilo, parece tão brega, irmãos. Aquela, né? Antigamente as músicas não tinham fim. Quem já reparou isso? Elas iam baixando, e sumia. Não tinha fim as músicas. Vocês lembram disso? E o povo achava demais. Não, esse CD aqui foi produzido pelo fulano de tal, é o top de última geração. A gente escuta aquilo, parece ser tão brega. Então veja, porque o mundo e a sua vaidade, ou seja, tudo aquilo que está na moda, tudo aquilo que a gente acha, tudo aquilo que o mundo considera valioso, vai passar, irmãos. E deixa eu falar, não vai passar no fim do mundo, nessa era mesmo. Se você parar para pensar, as coisas passam. Porque deixa eu dizer, é dessa forma que o diabo escraviza as pessoas. Se você comprasse algo e ficasse satisfeito, meu irmão, aí o diabo não ia atingir o objetivo dele. Qual que é a ideia dele? É sempre ter algo para que você tenha que correr atrás, para que você tenha que se distrair, ficar em busca daquilo, e como a sua meta, e você ficar indo atrás daquilo. A hora que você atinge aquilo, você fica satisfeito? Sim ou não? Pode até ficar por alguns minutos, né? Eu lavo o carro novo só por os 4 primeiros meses, depois fica um livro, só enquanto eu lembro. Depois fica normal, irmãos, porque não tem que ser assim, para que você fique agora querendo uma outra coisa, sabe? Essa é a corrida do mundo, essa é a coroa que é corruptível. E o apóstolo Paulo fala, olha, as pessoas, elas ficam se matando, treinando, ficam indo atrás e aqui ele fala, né, condicionam o seu corpo à disciplina, mas eu podia trazer para os dias de hoje. As pessoas trabalham dia e noite, elas se submetem a coisas que são inimagináveis para conseguir o que, irmãos? Coroas corruptíveis, coisas que são passageiras, coisas que vão passar, que não vão acrescentar nada. Mas ele fala o seguinte, olha, eu faço diferente. Nós corremos atrás das coisas que são eternas. Nós corremos atrás daquilo que é incorruptível. Porque essa mesma passagem na Bíblia que fala que o mundo e a sua vaidade passa, também diz assim, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Nós não estamos correndo atrás das mesmas coroas que as pessoas aí fora correm. Nós estamos correndo atrás das coisas que são eternas. Das coisas que são eternas, irmãos. Sabe, esse é um ajuste que nós precisamos ter. Agora, em parte, a culpa é da própria igreja, que muitas igrejas não apresentam isso. Como eu falei, a gente às vezes foi condicionado a entender que a única coisa que Deus quer conosco é a salvação. Ah não, Deus só quer te salvar. Não, Deus não quer te salvar. Deus tem um propósito, há uma carreira que foi proposta para você. Ah, mas por que eu fiquei sabendo só agora? Porque essa carreira é só para os filhos. Deixa eu dizer, ímpio não pode fazer a obra de Deus. Ímpio pode se esforçar, pode fazer o que quiser, não conta, é só filho que pode fazer a obra. Mas uma vez que você se tornou filho, uma vez que você se tornou participante das coisas de Deus, deixa eu dizer, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus tem uma carreira para você cumprir. Sabe, o apóstolo Paulo, ele compara isso com um atleta. Sabe, a preocupação dele, ele fala aqui, olha, eu corro para que eu não seja desqualificado. Agora, o que você acha que é ser desqualificado, irmão? Você acha que é perder a salvação? Você acha que Paulo estava com medo de perder a salvação? Não, Paulo tinha entendido que havia uma coroa, uma posição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acho que Apocalipse 3,18 fala, né? Guarde bem a tua coroa para que ninguém a roubes, né? E durante muito tempo eu aprendi da forma errada isso, que essa coroa
era de fato uma coroa, né? Uma coisa que você bota na cabeça e fica desfilando para lá e para cá com essa coroa, né? E ainda falava assim, que cada pessoa que você ganhasse para Jesus era uma pedrinha na sua coroa. Quem já ouviu falar isso? Veja, irmãos, coroa de ouro num lugar onde o chão é feito de ouro, as ruas são de ouro, não vale muita coisa, né? Coroa, o significado dela diz respeito a posições de autoridade, sabe? Deus, a Bíblia fala que nós vamos reinar com Jesus Cristo. O reino de Jesus Cristo vai ser estabelecido e as posições no reino estão guardadas para nós. Então é interessante porque cada crente, quando ele se converte, ele já tem a coroa, ele já tem o lugar, ele já está reservado. Fala assim: guarde a tua coroa, ou seja, a tua posição no reino, porque a Bíblia fala que antes mesmo de nós nascermos, antes de tudo ser criado, Ele já havia estabelecido um propósito para a gente. Ou seja, Deus, quando sonhou com você, Ele preparou a sua carreira, Ele preparou a tua posição no reino. Agora, o grande problema não é conquistar a coroa, porque ela já é sua. O problema é você perder a coroa quando você negligencia essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Aliás, ele fala demais a respeito do reino, fala demais a respeito do propósito e das posições no reino. Mas ele fala assim: se eu não prestar atenção, se eu não ficar atento, se eu não entender isso aqui, eu corro o risco de ser desqualificado. Aliás, deixa eu pegar, volta lá para 1 Coríntios. Eu tinha separado só uma parte do texto, mas ele continua falando sobre isso. Deixa eu ler o texto aqui, um pouco adiante, para que você veja. 1 Coríntios 9, nós estamos lá no 24, né? 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Não, acho que é antes que ele fala. Sim. Só um segundo, irmãos, o negócio ao vivo é assim. Se eu faço, no 17, se eu faço de livre vontade, tenho... 16, se anuncio o evangelho, nesse mesmo capítulo, irmãos, verso 16, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, tenho recompensa, ou seja, tenho vou ser agraciado no reino. Mas se constrangido é, então, a responsabilidade de despenseiro, mas se constrangido é, então, a responsabilidade de despenseiro que me é confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que qual que é a carreira que foi proposta para ele? Qual que é o desafio dele? Ele se tornou um despenseiro. E ele está dizendo que se ele fizer, se ele cumprir, ele vai receber a recompensa. Mas se ele ignorar isso, irmãos, ele está desqualificado. Ele diz assim, de novo, sim, mas se constrangido é, então, a responsabilidade desse despenseiro que me está confiado. Nesse caso, qual é o meu galardão? Ou seja, que recompensa eu tenho se eu não cumprir o propósito que foi estabelecido para mim? Então veja, quando ele fala a respeito disso, ele entendeu exatamente o que Deus queria fazer com ele. Ele entendeu exatamente o propósito de Deus na vida dele, irmãos. Sabe, eu quero dizer que há uma carreira proposta para nós, sabe, e às vezes nós investimos tanto tempo, investimos tanto conhecimento, investimos os nossos recursos financeiros, investimos o nosso tempo, deixa eu dizer, em coisas, irmãos, tão preocupados com esse tempo aqui, mas Deus, Ele nos chama a atenção, fala, olha, invista as suas coisas, invista os seus recursos,
invista suas forças, invista a sua juventude, invista a sua velhice naquilo que é eterno, sabe? E é interessante que ele fala: olha, você pode correr, você pode fazer tudo aqui, ainda nem é certo que vai dar certo. Ficou estranho, né? Nem é certo que isso você vai conseguir atingir, porque só um vai ganhar. Agora, se você investir no reino, você é certeza, ou seja, eu dedico a minha vida para algo que é certo, que é seguro. Você sabe, hoje a grande juventude do mundo, você pergunta para os caras, o desejo dos caras é ser rico. Se eu falar de 1000 pessoas que se propõem a ser rico, talvez umas 10 venham a ser ricos. E investem às vezes a sua vida inteira, né? Tinha um rapper aqui nos Estados Unidos, que até o filme sobre ele, aquele 50 Cent, né? Que era assim: fique rico ou morra tentando. Essa é a vida da juventude, vida louca de hoje em dia, né? Ou a maioria vai morrer tentando, e desperdiçou a vida inteira, porque veja, esse é o tipo de distração que o diabo coloca para nós. É isso que o diabo quer, ele quer te distrair com as coisas. Aliás, eu gosto de uma frase que é assim: o diabo não precisa te destruir se ele conseguisse te distrair. As distrações desse tempo são suficientes, irmãos. Você não precisa trabalhar para o inferno, basta você se distrair, que aí você está fora do propósito, sabe? Para errar você não precisa fazer esforço nenhum. Para fazer as coisas certas precisa de esforço, mas para viver errado você não tem que fazer esforço nenhum, né? Eu me lembro do pastor contou uma piada que eu achei muito engraçada. Diz que o cara era ateu, aí ele morreu, foi para o inferno, né? Aí chegou lá, olhou para o diabo assim: uai, você é de verdade mesmo? E o diabo: prazer, eu sou sim. Falei: mas eu não acreditava em você. Aí o diabo falou assim: mas para estar aqui não precisa ter fé não. Fé é um requisito da concorrência, você não precisa crer em mim para você estar aqui. Sabe, irmãos, então o problema das coisas erradas é que você não tem que fazer esforço. A simples inércia, a simples falta de foco já te desqualifica. Nós precisamos ser intencionais. Paulo diz que há uma carreira, e veja, nós não corremos sem propósito. Esse é o comparativo. Ele olha as pessoas lá fora e fala: olha lá, tanta gente correndo, tanta gente fazendo as coisas, se esforçando, dando sangue, dando a sua vida por coisas que são passageiras. Mas deixa eu dizer, eu invisto a minha vida em algo que é eterno, no propósito de Deus. Esse se tornou o meu alvo, sabe? Esse aqui, ele faz tudo isso na incerteza, para ver se um dia, quem sabe, ele vai conseguir desfrutar de alguma coisa. Mas aquilo que eu estou fazendo, eu tenho certeza, porque fiel é aquele que prometeu e vai cumprir. Sabe, irmãos, então ele escreve isso como um grande alerta para nós. Sabe, aonde você tem investido o seu tempo? Aonde você tem investido os seus recursos? Quais são as suas metas de vida? Você sabe, é interessante como que a gente chega fim do ano e começa a escrever as nossas metas, mas poucas vezes nós colocamos metas que são espirituais. Sabe, isso mostra o quanto nós ainda somos ligados às coisas que são terrenas, as coisas que são daqui. Mas o propósito de Deus é que você venha perseguir as coisas que são celestiais. Sabe, você não é mais terreno, você não é mais dessa terra, você pertence ao céu, e você precisa viver diante dessa perspectiva. Sabe, graças a Deus que hoje nós temos a oportunidade de começar a construir toda a nossa história nos céus, nossa história com Deus. Sabe, nós não corremos atrás de coroas corruptíveis. Sabe, irmãos, eu não digo que você não deva fazer as coisas desse mundo, mas a Bíblia mesmo fala assim: se você buscar em primeiro lugar as coisas do céu, o reino dos céus e a sua justiça, você vai ter todas as outras coisas. Você sabe, Deus, Ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparado, não deixa nenhum dos seus filhos passando necessidade. Irmãos, eu há muito tempo tomei a decisão de parar de perseguir essas coisas, mas deixa eu dizer, nenhuma delas me faltou. Hoje, para dizer a verdade para os irmãos, eu vivo muito melhor do que de quando eu vivia atrás dessas coisas, porque Deus cuida de nós muito melhor do que nós mesmos. Mas não é isso que Deus quer que você corra atrás. Deus quer que você busque as coisas do reino. Sabe, assim como atletas,
Sabe, é interessante como às vezes a gente dá mais valor para as coisas que são naturais, para as coisas corruptíveis, do que para as coisas celestiais. E ele fala que, olha, um atleta, ele se condiciona, você sabe, um atleta acorda cedo, né? A Andressa e eu temos uma amiga que é atleta aqui nos Estados Unidos, ela acorda todo dia 5 da manhã, vai para academia, depois vai tomar café, depois vai treinar, passa 6, 7 horas treinando por dia, porque ela é uma atleta. E às vezes nós somos atletas para as coisas corruptíveis. Às vezes você tem que acordar às 5 da manhã para ir fazer um serviço lá em outra cidade, ou você precisa fazer um esforço de trabalhar até mais tarde para poder concluir algo. Nós somos muito bons atletas para as coisas corruptíveis, mas aí quando chega para as coisas de Deus, a gente deixa de ser atleta. Ah, não, pastor, estava com tanto sono, sabe como é, né? Sei como é. A minha cama estava tão gostosa, meu travesseiro me abraçou assim de tal forma. Eu tentei sair, mas o travesseiro não me soltou. Você sabe, porque você ainda dá mais valor para as coisas que são naturais do que para as coisas que são espirituais. Você sabe, irmãos, nós temos que parar com esse pensamento de qualquer coisa para Deus serve. Deixa eu dizer, Deus aceita, mas o apóstolo Paulo ele deixa claro que da maneira como você lida com essas coisas, você vai ser recompensado. Sabe, não seja relapso com as coisas de Deus. A Bíblia fala no zelo da obra do Senhor, não sejais remissos. Sabe quantas vezes nós somos zelosos com as coisas do mundo, zelosos para os nossos patrões naturais, e quando nós chegamos nas coisas de Deus, a gente é relapso, a gente faz de qualquer jeito, faz com a sobra do nosso tempo. Irmãos, muito cuidado com isso, porque Deus não aceita sobras, sabe? Deus, Ele recebe a primazia, sabe? Há uma inversão. Deixa eu dizer, se você tiver que fazer uma escolha, irmãos, vai por mim, escolha servir a Deus da forma correta. Se qualquer coisa estiver atrapalhando você, então tira essa coisa, mas sirva a Deus. Sabe, eu me lembro que por muito tempo eu orei a Deus por uma fonte de renda, por um trabalho, por uma forma de eu poder investir minhas coisas e ter como viver. Mas eu sempre estabeleci com Deus, irmãos, 3 critérios. O primeiro deles era que eu pudesse ter flexibilidade de tempo, e isso não me impedisse de servir a Deus. Então veja, o primeiro requisito, qualquer coisa na minha vida que venha atrapalhar o serviço de Deus já não serve, irmãos. E olha, o que apareceu de coisas, mas que esbarraram nessa questão, mas para mim não valeu. Mas deixa eu dizer, o melhor Deus preparou para mim, no seu devido tempo. Que a Bíblia fala no Salmo 1, que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Sim ou não? Que no seu devido tempo dá o seu fruto. Às vezes esse é o problema, irmãos. A gente não quer esperar o devido tempo, a gente quer acelerar o processo. Mas há um tempo para tudo, e Deus trabalha nisso. Às vezes a resposta de Deus é espera, e eu sei que a gente odeia ouvir isso, mas há um tempo para todas as coisas, sabe? Não negocie aquilo que Deus está preparando para você. Não aceite ficar com menos porque está demorando, ou porque você acha que Deus não vai te dar. Vai sim, mas escolha fazer as coisas corretamente. Corra como um atleta, corra como um atleta de Cristo. Sabe, encare as coisas de Deus dessa forma, irmãos. Sabe, há uma carreira. Sabe, dê o seu melhor. Ande com excelência para as coisas de Deus. Sabe, nós seremos recompensados. Nós não estamos fazendo para ver no que vai dar. Não, o apóstolo Paulo fala, olha, se eu estivesse fazendo isso, mas eu não sou como esses atletas que estão arriscando, não sabe se vai ganhar ou não. Ele fala assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível, assim como também eu não sem meta, não sem objetivo, assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, eu não fico perdendo tempo, eu não estou andando em ciclos, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu tenho uma meta, eu sei o que eu estou fazendo aqui na terra. Você sabe para onde você está indo? Amém?
Você sabe, meu irmão, eu tenho uma preocupação tão grande disso. Às vezes a gente lida com pessoas que estão há anos na igreja e parece que não saem do lugar, e isso me dá uma aflição, porque, veja, até o mundo ele não para, até o mundo está em avanço, e a pessoa não avança. Você não pode negociar isso, irmãos. Você não pode caminhar com 10 anos numa igreja e estar do mesmo jeito, com os mesmos problemas, com o mesmo enrosco que você tinha 10 anos atrás. Sabe, Deus quer que você avance. Sabe, há um propósito, há uma carreira, há algo para você fazer aqui. Sabe, o objetivo de Deus não é só ficar enchendo prédio de igreja, não, um bando de crente para ficar esperando Jesus voltar, mas há um propósito. O relógio está correndo, o tempo está avançando, irmãos, e olha, cada dia parece que os dias estão mais abreviados. Sabe, nós não podemos mais negligenciar essas coisas. Como atletas, nós precisamos ter foco, precisamos ter meta. Precisamos fazer a carreira que nos é proposta. Ok, pastor, eu estou ouvindo você, vou abrir aquela porta ali, eu vou sair correndo igual Forrest Gump. Não é isso, irmão, não é ficar correndo também a esmo. Onde que é o projeto, então? Deixa eu dizer. Vamos começar por aquilo que Deus já deixou muito claro para nós, amém? O que Deus deixou muito claro para nós como igreja? Vamos lá. Domingo de manhã é dia de se reunir como igreja. Está claro isso para todo mundo? Sim ou não? Nós, irmãos, já entenderam isso, né? A Bíblia fala assim: não deixei-vos de reunir, como é costume de alguns, ainda mais quando se aproxima o dia. Ou seja, quanto mais se aproxima o dia, o dia do juízo final, a Bíblia fala: não vos deixeis de se reunir como igreja. Esse é o primeiro propósito de Deus. Agora veja, a reunião da igreja não é só domingo de manhã, irmãos. A igreja é um organismo vivo. Nós somos igreja o tempo inteiro. O que isso quer dizer? Nós fomos chamados para andar junto. Individualismo não combina com o céu. Você quer ser individualismo, vai procurar outro lugar para você passar a eternidade, porque no céu nós vamos andar junto. Então, irmãos, você só vai desfrutar da bênção da igreja, da bênção da comunhão, quando você anda junto com seus irmãos. Sabe, nós precisamos estar conectados, irmãos, isso é maravilhoso. Deus tem um projeto para isso, mas nós fomos feitos para andar juntos, em família. Domingo, ok. O que mais, irmãos? Você sabe que a nossa igreja, ela oferece a escola bíblica, né? Nós temos, não é dominical como lá no Brasil, antes do culto, mas a nossa escola bíblica é na terça-feira. Deixa eu dizer, por que nós fazemos isso, irmãos? Porque não tinha nada para fazer terça-noite? Eu tinha. Não, irmãos, porque Deus quer te capacitar. Deus quer te capacitar. Conhecimento, Deus quer que você conheça a palavra. Deus quer que você entenda. Deus quer que você compreenda, que você... Deixa eu dizer, irmãos, Deus não ganha nada com a ignorância de ninguém. Nós temos que nos preparar, irmãos. Se você entender o plano que Deus tem na sua vida, você vai começar a se preparar. Você vai começar a estudar a palavra. E deixa eu dizer, irmãos, eu posso falar assim, que nós temos um dos melhores mestres que Deus podia dar para nós. Tá? Eu louvo a Deus porque a nossa igreja é excelente nessa parte do ensino. Então prepare-se. Deus não vai te entregar um carro se você não souber dirigir. Deus não vai te entregar nada da obra dele se você não tiver capacidade para que você possa gerir, irmãos. Então veja, você quem diz o quanto Deus vai te usar. Você sabe, o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, ele fala o seguinte: olha, eu fui aí ter com vocês, mas eu fiquei triste porque eu tinha tanta coisa para falar para vocês e não pude falar, porque eu achei que vocês já eram maduros, mas vocês eram crianças na fé. Você já pensou a decepção? Se o apóstolo Paulo chegasse aqui na nossa igreja, ia contar para nós as chaves do mundo espiritual, e qual era a oração poderosa para poder ganhar essa cidade e fazer batalha espiritual, e nós podermos comandar as coisas no mundo espírito, e aí descobre que os crentes não. Como é que ora mesmo, Paulo? Não, porque a gente ora aqui, mas dá 3 minutos, acaba o assunto. Então, você imagina a frustração, às vezes, de Deus, quando Ele quer fazer muito mais
conosco, e a gente, por nossa preguiça, por nossa inércia, por nossa negligência, a gente não está preparado. Deixa eu dizer, Deus quer te usar, te prepara. Eu lembro uma vez que estava conversando com uma profeta, e naquela noite ela tinha falado para uma pessoa: olha, Deus tem uma obra na sua vida, né? Aliás, isso é muito comum, né? As igrejas que fluem mais no profético, né? E ela falou assim: Elias, eu falo isso para o cara acordar, para tomar vergonha na cara. Tipo, o que você está fazendo aí? Era para você estar pregando aqui na frente. Deus tem uma obra e você ainda está aí. E o cara acha que é um elogio, né? Ai, Deus falou que tem uma obra na minha vida. Mas era para dar um sacode no cara, sabe? E eu fico pensando que muitas vezes a gente fica escutando o reino, fica escutando as coisas boas. Deixa eu dizer, para de perder tempo. Tem muita coisa que Deus quer que você faça. Você precisa se preparar. Deus te deu a vitória, mas deixa eu dizer, se você não levantar do palácio e não for lá para o campo de guerra, não tem como você ganhar a guerra. Você está me entendendo? A gente fica nessa: não, Deus vai fazer, mas se você não se mexer e não for lá para a batalha, para Deus te dar a vitória lá no meio da batalha, não vai acontecer, irmãos. Sabe, há uma parte que nós temos que fazer. O apóstolo Paulo fala de disciplina. Sabe, a única coisa que foi de graça foi a salvação, irmão. A partir de agora tem preço, tem custo, esforço, porque tem recompensa. Deus não vai recompensar aquilo que você não fez, mas a recompensa para aqueles que fizeram, para aqueles que renunciaram, para aqueles que decidiram acordar mais cedo ou dormir mais tarde por causa do reino. A Bíblia fala que pelo reino dos céus, uns se fizeram eunucos, outros escolheram um tipo de vida, eles decidiram viver uma vida santa por causa do reino dos céus. Sabe, o que eles enxergaram que nós não enxergamos, irmãos? Sabe, nós precisamos pedir a Deus essa visão. Precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui e viver de acordo com esse projeto, o projeto de Deus. Como eu falei, viver em igreja, primeira coisa. Segundo, se preparar, estudo. Terceiro, oração, irmãos. Nós temos oração aqui na igreja, mas uma vez por semana para as mulheres. Mas não é só isso, você precisa investir em intimidade com Deus na sua casa. Onde você estiver, você tem que orar. Você precisa aprender a ouvir de Deus. Mas é um bom começo vir quarta-feira aqui, irmãos. As irmãs, eu vou começar a abrir para os homens também, para a gente começar. O que mais? Sexta-feira nós temos células, irmãos. Nós temos, você sabe, nós não fazemos célula porque a gente achou bonitinho a reunião lá, ou porque os irmãos tinham que precisar de um lugar para ir. Célula tem um propósito. Célula é um lugar de discipulado. Célula é lugar de você ministrar aos seus irmãos, de você abrir a sua boca, de você liberar da palavra. É um lugar de treinamento. Quem assistiu aquele filme Karate Kid? Eu estava lembrando um dia desse tempo. Eu me lembro vagamente, mas uma cena que é muito usual é que o menino, né, que queria ser treinado pelo mestre lá, o mestre ninja. Você assistiu, Ronaldo, esse filme? Aí o velho manda o menino limpar o pano assim com o chão. E aí manda fazer isso e tal, né? E o menino achando: esse velho está me sugando, né? Ele está se aproveitando da minha nobreza, né? E tal, mas na verdade, enquanto ele limpava, ele estava na verdade treinando os golpes, né? Que era não sei o que, e fazia isso com o pé e tal. Você sabe, às vezes você pode não enxergar, às vezes você pode não ter entendimento, mas Deus está nos capacitando. Às vezes você acha que é só uma reunião na casa de alguém. Não, ali é um lugar de treinamento. Há uns anos atrás, uma irmã veio toda feliz para mim: pastor, eu recebi uma profecia que eu vou ser missionária, que Deus vai me levar às nações. Eu falei: que bênção, irmã, muito bom, muito bom. Mas como que é? Na Videira vocês têm uma escola de missionário? Eu falei: tem sim, irmã, temos escolas de missionários. E como que eu faço parte dela? Eu falei: já tem, você não está sabendo? Não, então, é a célula. Ela me olhou assim com desgosto, porque ela não gostava de ir na célula. Mas eu penso: se você for enviado para o campo missionário, o que você vai fazer? Você vai plantar uma célula, irmãos. Aonde você for, se você for lá para o Zâmbia, tem ninguém, não tem videira
a 50 mil quilômetros perto de você. Lá tem no Zâmbia, né? Mas vamos supor, deixa eu pensar um outro lugar onde ainda não tem videira. Lá na Austrália. Você vai chegar na Austrália, você olha a videira mais próxima, está lá na China. Você fala, e agora, né? O que eu vou fazer? Você vai plantar uma célula. Você vai evangelizar seus vizinhos. Você vai chamar eles para sua casa. Você vai falar, você vai estudar Jesus. Você sabe o que a igreja primitiva fazia quando Jesus foi crucificado e foi para o céu? Ela se reuniu em célula. Se reuniam nas casas e compartilhavam a respeito de Jesus. Não subestime aquilo que Deus faz, irmãos. Sabe, é que às vezes no pensamento do mundo nós achamos que a igreja, ela é só um grande cardápio de coisas para a gente escolher comer. Ah não, eu vou nesse culto, nesse aqui não, ou esse. Não, tudo que Deus, se Deus mandou você fazer parte dessa igreja, quantos têm convicção disso, irmãos? Quantos têm convicção? Não, Deus me mandou estar aqui. Então é porque Ele quer que você faça o que nós estamos fazendo aqui. Você já imaginou você chegar no céu e descobrir que Deus queria fazer tanta coisa com você, mas por que não fez? Ah, Deus, por que você não fez isso? Por quê? Porque você não fez sua parte. Você não estudou, você não se preparou, você não foi lá na cela, você podia ter aberto sua boca para ministrar, mas você nunca treinou. Sabe, então tudo aquilo que Deus propõe para nós, irmãos, tem um propósito, tem um objetivo. Leve a sério, irmãos, leve a sério, seja disciplinado. Sabe, as pessoas são tão sérias com as coroas corruptíveis, mas corra atrás daquilo que realmente tem valor. Corra atrás daquilo que é certo. A certeza da coroa, irmãos, você já tem, não perca, não perca o seu foco, não deixe as distrações do mundo tirarem você do plano que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que o Valdeci vai chegar lá no Brasil, vai abrir uma célula, porque ele está em todas as células, já sabe como é que faz. Se eu perguntar para o Valdeci e Cláudia, como é que faz a célula? Você já sabe como é que faz, certinho. Então ele está sendo capacitado nesse tempo. Agora é horrível a pessoa que passa 3, 5 anos conosco, sai daqui, não aprendeu nada, não avançou nada, continua vivendo do mesmo jeito. Não é isso que Deus quer para você, irmãos. Sabe, todo mundo tem que avançar, irmãos. Quanto que eu tenho avançado desde o dia que eu cheguei aqui, os irmãos sabem disso. Esse é o propósito de Deus, que a gente cresça, para que Ele possa propor coisas maiores para a gente. Agora tem gente que tem ojeriza, repulsa a desafios, mas aceita tudo lá no mundo. Deixa eu dizer, aceite os desafios que Deus tem para você, responda corretamente, seja um atleta para as coisas que são celestiais, que Deus vai te recompensar. Deus te criou para isso, meu irmão. Amém, meus queridos? Se coloca de pé, vamos orar.